Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosiane, professora de ensino religioso, e vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos começar hoje a nossa acolhida? Então vamos lá. O tema da acolhida é o rio. Pois diversas vezes meu avô procurava me aconselhar. Um dia estávamos eu e ele sentados à margem de um pequeno rio e, em um hiato da nossa conversa, enquanto olhávamos a clara correnteza que deslizava, ele se voltou para mim e disse: Minha filha, repare bem este riacho. Veja o seu ideal é correr. Correr até onde possa descansar as suas águas. Mas seu curso nem sempre é tranquilo. Observe, não são poucos obstáculos que ele encontra: pedras, elevações do terreno, troncos, galhos de árvores. Todavia, ele não se detém, mas também não se atira cegamente contra as barreiras. Pelo contrário, procura antes verificar que sua jornada seja sempre com a mesma serenidade. É assim que É assim que você, na vida, deve proceder para vencer os obstáculos e prosseguir em paz. Pense, você cultiva a serenidade frente aos desafios da sua vida? Jesus nos conforta com seu amor. Disse Jesus: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Disse-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. João, capítulo 15, versículo do 9 ao 11. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, com a tua força venceremos todos os perigos. Na tua luz contemplaremos a beleza das flores, a grandeza das florestas, as maravilhas do nascer e do pôr do sol. Que nossa caminhada de jovens seja como um canto de gratidão, um poema de amor à vida que nos espera. Amém. Bom, sétimo ano. Na aula passada, eu estava trabalhando com vocês o capítulo 5 com o tema As religiões, a força da palavra sagrada. Nós vamos dar continuidade porque esse capítulo é bem extenso, tá? Então vamos lá. Continuando na página 58 do livro de vocês, a palavra sagrada das religiões mais antigas. Página 58 do livro de vocês, tá? E nós vamos começar com a primeira, que eu vou falar um pouquinho, é sobre o hinduísmo. Bom, a palavra sagrada, ou texto sagrado, ou livro sagrado hinduísta, é um dos mais antigos da humanidade. Surgiu no norte da Índia entre os anos 2000 e 1000 antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, tá, gente? Os textos sagrados do hinduísmo, eles são chamados de Vedas. Vedas é um termo sânscrito que pode ser traduzido por conhecimento supremo ou revelação. Então, a palavra Vedas significa conhecimento supremo ou revelação. Os Vedas são textos atribuídos à inspiração suprema de Brahma e, por isso, considerados textos revelados. Estão agrupados em 4 grandes coleções. Brahma é um deus indiano, tá? É um deus do pessoal, das pessoas que seguem a religião hinduísta, dos indianos. Bom, os textos revelados, porque houve uma revelação do ser superior deles para Deus Brahma, aquele que revelou, Deus Brahma revelou, tá? Então, essa está dividida em 4 coleções, tá? Primeiro chama Rig Veda, o saber do hino. O segundo chama Sama Veda, o saber dos cânticos. Terceiro, Yajur Veda, o sabor das fórmulas sacrificatórias. E o quarto, Atharva Veda, o saber dos sacerdotes. Os Vedas são compostos de vários volumes,
cada um deles com temas diferentes, tá? Com hinos sagrados, orações, invocações rituais e textos filosóficos. Há ainda, na coleção dos Vedas, textos que situam a origem do universo e buscam explicação e resposta para essa questão, tá? Outro livro sagrado é o livro dos budistas. É o livro da religião budista, tá? A palavra sagrada, ou o livro sagrado do budismo, ele é muito vasto, pois cada vertente do budismo, que é uma religião budista, possui uma versão própria. Dentre os textos sagrados do budistas, destacamos o considerado mais importante porque traz as palavras de Buda. Buda é o líder religioso da religião budista. Os textos sagrados, entre eles, nós vamos citar alguns. Vinaya Pitaka trata das regras para a vida dos monges. Sutra Pitaka está subdividido em 5 grupos em que são apresentados sermões, afirmações e ditos variados de Buda para seus seguidores. Abhidharma fala das experiências do budismo e Mahayana Sutra fala dos sermões de Buda. Há ainda outros textos, tá? Que apresentam como tema central a compaixão e o auto-sacrifício dos que dedicam sua vida ao bem-estar dos outros. São Sutra da Sabedoria Perfeita, Sutra do Diamante e Sutra do Coração. Dizem alguns historiadores e professores de religião que o budismo já ofereciam esses ensinamentos pelo menos 500 anos antes dos cristãos começarem a atuar e 1.100 anos antes da primeira pregação islâmica dos muçulmanos. Outro livro sagrado de uma religião bastante importante é o Alcorão, que é o livro sagrado, a palavra sagrada dos muçulmanos que seguem a religião islâmica. Então, os muçulmanos eles seguem a religião islâmica e o texto sagrado dos muçulmanos chama-se Alcorão, que é esse aqui. Tá? Seu texto é um poema bonito, uma profunda oração e também um código de leis que se destaca por seu estilo, sabedoria e verdade. Bom, as imagens e expressão do Alcorão, eles refletem o meio e a época em que a mensagem divina foi revelada. O Alcorão ele foi uma mensagem divina através de um anjo que apareceu para Maomé, que era um profeta, que para ele foi um profeta, e que revelou o que era para o texto sagrado deles, tá? Então é por isso que ele é um texto que foi revelado, porque o anjo apareceu para Maomé e revelou tudo que era para escrever nesse texto, tá? Bom, o profeta ele pronuncia a mensagem que afirma ter recebido de Deus em uma linguagem que o povo pode entender. Muito rapidamente, essas mensagens se espalhou pelo mundo, da Índia à Espanha e pelo norte da África. O Alcorão, o texto sagrado do islamismo, ele é dividido em capítulos que são chamados de suras e que são divididos em versículos. Em cada capítulo, os crentes são exortados a seguir determinadas normas morais ou a aplicar leis ou a crer nas verdades reveladas, extraindo conclusões dos fatos históricos que lhes são narrados. Em síntese, além de ser a religião pregada por Maomé, o Alcorão é uma lei que contém. O Alcorão ele contém código penal, civil, constitucional, militar. Também tem normas para comportamento individual e social, além de várias narrativas históricas. Aqui eu tenho outra imagem de outro Alcorão, tá? Narrativas, dentro deste texto aqui do Alcorão, que eu falei, tem várias narrativas, dentro das narrativas também tem fala de Adão e Eva e sua expulsão do paraíso, tem também a história de José e seus irmãos, a perseguição do faraó aos judeus e ao seu êxito da terra prometida, tem também dentro desse Alcorão, também tem a história de Salomão, a rainha Abá, o nascimento de Cristo e diversas outras passagens.
Então, tem narrativas da Bíblia cristã, também tem aqui no Alcorão. Para o Alcorão, para os islâmicos, os muçulmanos, Jesus Cristo foi um profeta, igual Moisés foi profeta. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, tá? Então, para o Alcorão, Jesus Cristo é profeta que anunciou a vinda de Maomé. Sim, o Messias, Jesus, filho de Maria, é profeta de Deus. Sua palavra que ele lançou em Maria é o Espírito emanado dele. Isso aqui é passagem do Alcorão. Texto sagrado para o cristianismo é a Bíblia Sagrada. Aqui nós temos uma Bíblia, tá? Que é um conjunto de livros que revela a existência de Deus vivida pelo povo judeu e pelos cristãos, tanto na vida pessoal quanto na história coletiva do povo. Então, os cristãos eles seguem a Bíblia Sagrada. É o livro de referência dos cristãos, tá? Esse conjunto de livros, a Bíblia, né, ela é composta em duas partes, no Primeiro Testamento e com o Segundo Testamento. Cada parte contém vários livros sobre assuntos diversos, como histórias, poesias, salmos, bíblias, parábolas, normas e ensinamentos morais. Por que chama testamento? Por que essa palavra, testamento? Bom, o conceito central do judaísmo com relação ao ensinamento da Bíblia é de aliança. Os judeus chamavam de aliança. Por isso, os judeus passaram a falar de seus livros como livro da aliança. Quando, em Alexandria do Egito, esses livros foram aos poucos traduzidos para o grego, os tradutores converteram o significado de aliança para testamento. Mais tarde, também na versão para o latim, continuou com a palavra testamento, tá? Mas antigamente falava aliança, livro da aliança. Aí, com a tradução do grego, passou a chamar testamento. O Primeiro Testamento é uma coleção de 46 livros e nele está escrita a história do povo de Israel, chamado por judeus e cristãos de povo de Deus, ou o povo que Deus escolheu para, por meio dele, fazer uma aliança com a humanidade. Esses livros eles contam várias passagens da história desse povo. Narram fatos como a escravidão no Egito, como este povo constituiu uma nação e como foi governado, que relação teve com outras nações e como estabeleceu suas leis e viveu a sua religião e etc. Uma história dos tempos. Uma história dos tempos antes de Jesus que vai aproximadamente de 1800 a 1500 a.C. Então foram 13 séculos de história de um povo que era nômade e recebeu diversos nomes nos diferentes lugares por onde passaram. Então o povo, os judeus, antes de chamar judeus, eles eram conhecidos por nome de hebreus, tá? Então, e depois, com o tempo, passaram a ser chamados povo de Israel e hoje eles são conhecidos como judeus, ok? Então, essas histórias, elas foram contadas por 13 séculos, tá? Então aqui mostra que o povo que hoje nós conhecemos como judeus, antigamente ele foi conhecido como povo hebreu e como povo de Israel. Bom, é interessante notar que o mais antigo pedaço do texto bíblico que foram descobertos em 1947, nas proximidades do Mar Morto, ele estava aqui, ó, em um rolo de um pergaminho de 200 anos antes e foram conservados em esvarro de cerâmica. Esse aqui foi encontrado nas proximidades do Mar Morto em 1947, um trecho da Bíblia, do texto bíblico, ok? Bom, os livros desse Primeiro Testamento, eles podem ser organizados em grupos temáticos, grupos com temas. Por exemplo, livro das leis. Dentro do livro das leis, com temas das leis, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, nós temos Josué, Juízes, Ruth 1, 2 Samuel.
Primeiro e segundo Reis, primeiro e segunda Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e primeiro e segundo Macabeus. Os livros das sapiências e poéticos nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, Sabedorias e Eclesiásticos. Livro dos profetas, eles são subdivididos em maiores e menores. Eles são assim chamados por causa do tamanho dos livros que escreveram. Então, os livros maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque e Ezequiel e Daniel. Os livros menores nós temos Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e Baruque. Esses são os livros do Primeiro Testamento. Primeiro Testamento, antes de Jesus. O Segundo Testamento conta a história, desde que o anjo aparece a Nossa Senhora, a vida de Jesus aqui na Terra, morte e ressurreição. Ok? Já foi demonstrado por inúmeros estudiosos que esse conjunto de livros ele foi redigido ao longo de 10 séculos. Então, esses livros demoraram 10 séculos para serem escritos e eles não foram escritos por uma pessoa só, foi por vários autores, tá? Por isso, ele tem vários tipos ele tem uma diversidade muito grande de gêneros. Nós temos narrativas históricas, que estão no livro dos Reis, tem contos, que são o livro de Jonas. Lá também tem poemas, que tem livro dos Cânticos. Temos orações, que são o livro dos Salmos. E tem ensinamentos, que são os livros dos Provérbios. Uma curiosidade sobre a Bíblia. A Bíblia impressa, a primeira Bíblia impressa foi impressa por Gutenberg na cidade alemã de Mogúncia, por volta de 1452, tá? Desta primeira impressão, também conhecida como a Bíblia de 42 linhas, porque existe esse número de linhas em quase todas as páginas. Restam pouquíssimos exemplares e existe um desse no museu, um dele no Brasil, na Biblioteca Nacional, que é esse aqui, ó, essa imagem está aqui. O Primeiro Testamento, ele inicia com a narração da criação e a seguir conta a história com profundo simbolismo. Bom, então inicia com a narração de Adão e Eva, conta a história de Adão e Eva, conta de Caim e Abel, da Torre de Babel e do dilúvio da Arca de Noé. Entre muitas narrativas do Primeiro Testamento, pode destacar também a história de Abraão, o nascimento de Isaac, a expulsão de Ismael, o sacrifício de Isaac, a luta de Jacó, a história de José do Egito, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, a saída dos hebreus, que hoje são os judeus do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a história de Davi e Golias, a história da estrangeira Ruth e muitas outras histórias. Bom, nome de Deus no Primeiro Testamento. Eu sou quem serei. O nome de Deus no Primeiro Testamento é formado por 4 consoantes e um conjunto nomeado pelos judeus como o tetragrama sagrado, e cuja pronúncia é Yahvé ou Javé. Entretanto, por respeito aos judeus, não pronunciam o nome sagrado. Também os católicos, na liturgia, preces e cânticos, são orientados a evitá-lo, substituindo por Senhor. Mas, em tudo isso, o fundamental é saber que o tetragrama sagrado significa também: você amará Javé, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. Essa passagem está em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4. E também, você amará seu próximo como a si mesmo, está em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. No Segundo Testamento, Jesus também ele retorna a esse mandamento e novamente os coloca em pauta para orientar a vida dos seus seguidores. A revelação dos 10 mandamentos ela aparece nos livros do Primeiro Testamento em Êxodo, capítulo 20, versículo do 2 ao 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ao 21.
O conteúdo dos dois é o mesmo, a essência é o mesmo, mas nos dois aparece falando sobre os 10 mandamentos. E aqui vamos colocar um pouquinho sobre os mandamentos, tá? Primeiro é: você não terá outros deuses além de mim. Você não fará ídolos. Você não falará em vão o nome de Javé. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Honre seu pai e sua mãe. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Você não prestará falso testemunho contra o seu próximo. Você não vai cobiçar a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o seu criado, nem a sua criada, nem seu boi, nem seu asno, nada que pertença ao teu próximo. Gostaria que vocês acessassem esse link aqui no livro de vocês, na página 63. Tem mais sobre os 10 mandamentos. Vamos dar uma lida, estudada. É só acessar aqui, tá, pessoal? Bom, outro aspecto muito importante é que, ao longo do tempo, o texto sagrado do bíblico, ele inspirou o comportamento de grande parte da humanidade, tá? E estabeleceu base para a legislação no país. Ele foi base para a Constituição do nosso país. A Constituição brasileira é a lei maior do Brasil. Então, os 10 mandamentos, ele foi base para algumas leis que estão na Constituição Federal e também algumas leis que estão no Código Penal e Código Civil do Brasil. Bom, agora eu vou deixar uma atividade para vocês, vou explicar. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção para vocês fazerem. Não esqueçam, pessoal, caderno de ensino religioso, coloquem o capítulo que nós estamos estudando, a página 64, e vocês vão responder essa atividade. Aqui está pedindo para vocês fazerem em grupo, mas como nós estamos na quarentena, vocês vão fazer individualmente, ok? Vocês vão pegar a Bíblia, vão lá no índice do Segundo Testamento, verificar com um colega quantos e quais são os livros escritos. Olha lá, quantos livros são no Segundo Testamento e quais são os nomes deles, tá? Todos os livros do Segundo Testamento são chamados de livros. Qual é o tamanho e o principal assunto da carta de Filemão? Vai lá no índice, procure lá, carta de Filemão. Quantas páginas tem e qual é o assunto principal? Ok, pessoal? Anotem. Verifique o tamanho da segunda e da terceira carta de São João e quais são os assuntos tratados. Vai lá no índice, procurem. Tem segunda e tem terceira carta. Tem primeira, segunda e terceira carta de São João. Aí você vai olhar a segunda carta. Quais são os assuntos? E quantas páginas tem? Aí você vai na terceira carta de São João. Quais são os assuntos? E quantas páginas? Ok? Essa atividade fica no caderno de ensino religioso, copiar e responder. Não esqueça de colocar capítulo, página da atividade. Ok, pessoal? Quando a gente retornar, vamos fazer a correção e também vou dar visto nessas atividades. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.